Olá, essa semana tivemos na nossa sessão clínica o caso de um paciente com lúpus, né, com algumas repercussões, né, complicações do lúpus, né, como insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca. E nessa avaliação da insuficiência cardíaca, é, foi encontrado que não havia causa coronariana. E aí, a gente aproveitando esse gancho de insuficiência cardíaca, a ideia dessa aula é a gente revisar alguns pontos importantes da fisiologia que vão se impactar no manejo hemodinâmico do paciente, né? Então, primeiro, quando a gente vai, até um detalhe, vocês vão perceber que alguns artigos que eu vou citar aqui são um pouco mais antigos, né, esse de 2016, porque esse tema, como eu vou abordar, ele no contexto da anestesia, ele entre aspas sai um pouco da moda, né? É, mas com o advento de novas tecnologias, assim, a chance de voltar a ser discutido, porque precisa de um entendimento da fisiologia um pouquinho mais aprofundado, é possível que volte à tona essa discussão que a gente vai ter aqui. E eu vou citar, explicar direitinho do que eu estou falando. Né? Então, quando a gente vai fazer fluido num paciente, né, algumas perguntas têm que ser respondidas. Primeiro, qual o efeito do aumento da volemia no fluxo dos órgãos? O que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes o paciente você faz uma RAC, cai a pressão, você faz volume. Será que esse volume efetivamente vai aumentar o fluxo dos órgãos? Né? Será que esse volume vai levar a um aumento da pressão de maneira que eu, eu, eu atinja aquela pressão mínima de perfusão de alguns órgãos, como rim, como o cérebro, né? O coração é capaz de aguentar esse volume, né? É capaz de manter o fluxo sem entrar em insuficiência, né? Dada a condição pré-operatória que você avaliou. A redução da pressão que eu estou vendo no paciente, né? A hipotensão, ela é devido a uma queda do tônus ou a um fluxo baixo, como quando acontece, por exemplo, num paciente que está hipovolêmico, desidratado ou mesmo com alguma perda sanguínea, né? Então, em hemodinâmica, a gente tem que pensar na tríade de volume, pressão e fluxo. Então, eu tenho que ter um balanço adequado dessa tríade, né? E algumas premissas que são importantes para a gente entender é, essa aula primeiro, existe, isso não é uma pergunta, né? Há necessidade de uma pressão de perfusão mínima em todos os órgãos, né? Alguns mais limitados, outros menos. E um acoplamento ventrículo arterial adequado melhora a eficiência circulatória, reduzindo o trabalho miocárdico e melhorando a perfusão. E aí a primeira pergunta, que é o tema que eu vou falar durante toda a aula, e vou trazer ao final dois casos clínicos reais, né? O que é esse acoplamento ventrículo arterial? Esse é um tema muito debatido na cardiologia no manejo do paciente com insuficiência cardíaca. Né? A gente sabe aquela história da classificação do paciente com insuficiência cardíaca, né? Quente e úmido, quente e seco, né? Frio e úmido, frio e seco. Há um entendimento desse tipo de paciente a partir do acoplamento ventrículo arterial. Bom, então um pouco de fisiologia. Três situações aqui. Vamos comparar aqui o paciente A e o C. A gente tem uma pré-carga fixa, um inotropismo, ou seja, um coração com função igual, semelhante, e a gente tem diferentes condições de tônus arterial. Nessa aqui, eu tenho uma vasoconstrição importante, né? E aí eu vou gerar uma baixa pressão de perfusão no órgão na periferia. Já esse eu tenho uma vasodilatação importante, também gerando uma baixa de perfusão. Ou seja, aqui eu tenho uma volemia normal, né? Eu tenho uma pressão aqui, às vezes até aumentada no ponto de saída, mas eu tenho um fluxo baixo. Mesmo aqui eu tenho uma volemia normal, eu tenho um fluxo até aumentado pela vasodilatação, mas eu tenho uma pressão baixa. Então, esse do meio que seria o compensado, que eu consigo ter um tônus arterial normal e uma pressão de perfusão maior. No caso aqui do exemplo B. E aí, nesse artigo, vejam
que é um tema que nessa época estava sendo muito comentado. Ele até sugere não só um acoplamento ventrículo arterial, mas veno-ventrículo arterial. E o veno leia-se como pré-carga. Essa é o loop, né? É a curva de pressão-volume do ventrículo. Aqui no caso do ventrículo esquerdo, os ventrículos direitos é um pouquinho diferente, a gente vai se ater ao ventrículo esquerdo. Ela é lida de maneira anti-horária e eu vou falar aqui dos tempos dela, né? Então a gente começa aqui. Abertura da válvula atrioventricular, né, da válvula mitral, há um enchimento do ventrículo, ou seja, aqui, ó, volume no eixo X e no eixo Y pressão. Então, há um aumento do volume com pouco aumento de pressão, né? Você vai aumentando a pressão a partir de que vai aumentando. Chega a um volume tal em que a pressão aumenta no ventrículo e a válvula mitral fecha antes da aórtica abrir. Então, aqui você tem a contração isovolumétrica, né? Volume fixo, certo? Com aumento da pressão. A partir daqui há uma abertura da válvula aórtica e a ejeção, atingindo um pico de pressão aqui, que vai ser correspondente à nossa pressão sistólica medida no braço. Esse pico de pressão ele chega e começa a diminuir até que a pressão do ventrículo diminuiu a partir de um relaxamento e houve o fechamento da válvula aórtica. Nesse momento as duas válvulas estão fechadas, certo? E há relaxamento isovolumétrico até a nova abertura da válvula mitral. Então, isso aqui a gente tem que entender bem. É uma curva que a gente entende, mas que a gente acaba não revisitando ela de uma maneira adequada, a gente acaba esquecendo como é que é a leitura dela. Então, a gente tem duas linhas aqui, que eu vou explicar melhor e por enquanto eu vou só citar. Essa linha que liga o volume diastólico final, certo? Na base aqui, numa pressão zero, certo? A pressão sistólica final, não é a pressão sistólica medida no braço. Essa linha é o que eu chamo de elastância arterial. A gente vai explicar mais um pouquinho. E essa linha aqui, que liga um teórico volume zero à pressão sistólica final, é a minha elastância ao final da sístole, que a gente vai chamar aqui de elastância ventricular. Lembre-se que quando eu relaciono essas duas funções de elastância ventricular e elastância arterial, o que conta, assim, quando eu julgo as duas, eu conto a inclinação delas. Vocês vão já entender um pouco mais disso. Então, o que é o acoplamento ventrículo arterial? É a interação entre a função ventricular e o sistema arterial. Ou seja, se eu tenho um ventrículo bom, mas uma vasodilatação muito grande, eu vou ter uma elastância arterial diminuída, né, em relação à função ventricular, podendo gerar hipotensão e baixo fluxo. Se eu tenho um ventrículo ruim e uma vasoconstrição muito exacerbada, eu tenho um aumento da elastância arterial e uma diminuição da elastância ventricular, o que também pode gerar um baixo fluxo. Bom, então, o que é o acoplamento arterial? É a carga arterial imposta ao VE, e aqui, essa carga, eu digo que não é só a resistência, a gente vai entender um pouquinho que a resistência é um componente dessa carga arterial, dividido pelo desempenho do VE, que eu chamo de elastância ao final da sístole ou elastância ventricular. Esse, do ponto de vista de manejo de paciente clínico, é um marcador de desempenho global cardiovascular que que na cardiologia muitas vezes é utilizado para otimizar as medicações para insuficiência cardíaca. E aí, quando eu tenho um paciente que tem alguma descompensação hemodinâmica, quer seja sob anestesia ou quer seja mesmo um paciente clínico, eu tenho que entender onde começa o problema. É na função ventricular ou na questão arterial? Né? Eu tenho um problema de sobrecarga pressórica ou volêmica? Né? Então vamos, continuando. Então eu tenho a elastância arterial e a elastância ventricular. Bom, a elastância arterial é o que a gente chama de pós-carga e está relacionada à rigidez barra complacência arterial. Então, um paciente idoso que tem sua elastina substituída às vezes por outras proteínas como colágeno, ele vai ter uma menor complacência. E aí você vai ter uma menor absorção daquele
daquele volume, gerando um aumento da velocidade do pulso e gerando também mais ondas retrógradas, reflexivas, ou seja, aumentando a pós-carga, né? Então, é uma resistência ao fluxo, tônus arterial, mais os reflexos da onda, certo? Isso aqui seria a elastância arterial. E, para a gente começar a entender o que é esse acoplamento, é a capacidade dos vasos arteriais de aumentar a pressão quando aumenta o volume sistólico. Como assim? Você acabou de fazer uma raquianestesia e começou a vasodilatar. O volume sistólico aumenta ou diminui? A resposta é não sei. Em que momento? Inicialmente, né, como você não mexeu, não fez nenhuma droga cardiodepressora, o volume sistólico tende a aumentar, a não ser que você tenha uma queda na pré-carga muito grande, porque você vai diminuir a elastância arterial. Eu vou resumir aqui nessa aula, não vou falar muito de pré-carga, a gente vai sempre considerar uma pré-carga fixa ou otimizada, tá bom? Para a gente poder não focar na questão do acoplamento ventrículo arterial. Então, assim, se eu tenho uma vasodilatação, um aumento do volume sistólico não vai aumentar a minha pressão. Então, é a capacidade dos vasos arteriais de aumentar a pressão quando aumenta o volume sistólico. E a elastância ventricular é uma medida de contratilidade intrínseca. E a gente vai ver que ela não depende da carga. Então, o sistema arterial, né, composto inicialmente ali pela complacência da aorta, que é capaz de armazenar, que é responsável por armazenar energia pulsátil para manter um fluxo durante a diástole. Então, ela armazena um pouco do volume sistólico ao se dilatar com a pressão exercida pelo ventrículo, depois ela vai voltando ao normal, mantendo um fluxo contínuo. Né? Só que esse paciente, quando há o envelhecimento, ele tem uma degeneração da elestina e pode aumentar a rigidez, como eu falei anteriormente, alterando o pulso, que é o que acontece aqui, esse artigo aqui que fala de acoplamento ventricular no contexto da insuficiência cardíaca, assim. Então, paciente aqui com envelhecimento, comorbidades, você tem um enrijecimento aqui da artéria, né, que isso por si só gera alguns problemas, mas que já de cara faz com que a onda que é emitida pelo ventrículo retorne por reflexo através das paredes mais rígidas, ela não absorve essa energia, ela só reflete essa energia, gerando um aumento aqui do pulso, certo? Um pico na pressão de pulso. Isso gera uma sobrecarga por aumentar a pós-carga ventricular, gerando várias consequências de remodelamento, né? Aumento do estresse de parede, fibrose, risco de isquemia. Então, essa é a fisiologia no paciente clínico, certo? Bom, então voltando ainda para a questão da definição de acoplamento ventrículo arterial. Conceitualmente, a elastância é pressão sobre volume. E aqui eu faço uma solicitação para vocês. Quando eu comecei a estudar elastância, eu sempre, principalmente na questão pulmonar, a gente pensa muito em complacência. A gente quer pensar que a elastância é o inverso da complacência. Para ter um raciocínio mais rápido, pelo menos essa é a maneira que eu penso, o ideal é que você não faça essa inversão, certo? Você entenda como elastância uma coisa com um poder elástico maior, ou seja, um aumento maior de pressão relativo à variação de volume. Vamos aqui para aqui. Então você tem essa onda aqui, essa curva aqui arterial, certo? Da elastância arterial. Se eu tenho essa curva mais deitada, certo? Se eu tenho uma curva mais deitada, eu tenho, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui, eu não sei se vou saber apagar depois, né? Então, se eu tenho uma curva aqui mais deitada, certo? Eu tenho para a mesma variação de volume, certo? Para a mesma variação de volume, eu tenho uma maior variação de pressão. Isso é um aumento da elastância. Quando eu deito mais, eu tenho diminuição da elastância, certo? Voltando aqui, desculpem, para apagar. Perfeito. Então, quando eu deito mais a curva, certo? Eu tenho uma diminuição da elastância. Ou seja, por uma mesma alteração de volume, eu tenho uma menor variação de pressão. É isso que você tem que entender.
Então, a elastância arterial, por definição que eu falei lá naquela figura inicial, é uma linha que liga o volume sistólico final, o volume diastólico final, né, ao ponto de pressão sistólica final, certo? E essa variação entre o volume diastólico final e o volume lá ali ao final da sístole é justamente o volume sistólico. Então, a elastância arterial é justamente, por definição, pressão sistólica final dividido pelo volume sistólico. Bom, essa pressão sistólica final é calculada a partir de uma medida da pressão arterial sistólica braquial, medida na braquial, multiplicado por 0,9. Isso aí é uma regra. E é claro que essa pressão sistólica final e o volume sistólico é responsiva a dependendo da resistência vascular sistêmica, a frequência cardíaca eu tenho um menor tempo diastólico, né? E a pós-carga pulsátil, que é aquela pós-carga por reflexo das ondas. Já a elastância ventricular, e aqui no inglês ficava mais fácil, né? Eu tenho como cálculo a pressão sistólica final dividido pelo volume sistólico final. No inglês é mais fácil da gente separar os dois conceitos de volume sistólico e volume sistólico final, porque o volume sistólico em inglês chama-se de stroke volume, né? Vejam que aqui não é a variação de volume entre o volume diastólico final e o volume sistólico final, mas sim o volume sistólico final, o valor absoluto, certo? O valor absoluto, ou seja, quanto que tem de volume ao final da sístole, e não o volume diastólico menos sistólico final. Não sei se eu me fiz entender. Só para quê? Então, o volume sistólico final é o volume daqui, nessa setinha, para cá. Enquanto que o volume sistólico da elastância arterial é daqui para cá. Ok? Então pronto. Vamos lá. Então, depende, a elastância ventricular ela é uma medida de contratilidade independente da carga. E por que eu digo isso? Geralmente, quando você aumenta a carga, pós-carga ou mesmo a pré-carga do paciente, a elastância ventricular permanece fixa. O que é que vai mudar a elastância ventricular? Um infarto, uma isquemia, uma miocardite, alguma alteração aguda, pode alterar. Mas, via de regra, é uma medida que é mais ou menos estável, certo? Depende da rigidez e da geometria do VE. E ela é medida através do ecocardiograma. Tem várias técnicas de medir, mas uma delas é essa. É medida a partir do ecocardiograma e com alguns dados a mais, né? Pressão arterial sistólica, diastólica, volume sistólico, fração de ejeção, tempo pré-ejeção e sistólico final. Chamar a atenção aqui que é possível que os monitores no futuro próximo venham com esse dado, já que são dados que também você consegue a partir da curva de onda de pulso. Então, a medida do acoplamento ventricular é justamente a elastância arterial sobre a elastância ventricular. E fazendo as continhas, em resumo, dá um volume sistólico final sobre o volume sistólico. O normal da elastância arterial na população em geral é em torno de 2,2, enquanto que a elastância ventricular é 2,3. Então, para um acoplamento ventricular arterial adequado, eu tenho uma razão mais ou menos de 1:1. Desculpa, uma razão de 1. Certo? É interessante falar aqui que para o paciente clínico, a gente fala de um bom acoplamento arterial, um bom acoplamento ventrículo arterial, quando você tem essa relação de meio a 1, ou seja, você tem uma elastância arterial metade a igual à elastância ventricular. Isso diminui o trabalho ventricular, porque ele vai ter uma menor carga para trabalhar contra. Então, quando eu tenho esse acoplamento adequado, eu tenho um máximo trabalho sistólico e uma alta eficiência ventricular, né? Relação entre trabalho e consumo é mais adequada. Quando o paciente tem uma disfunção cardiovascular, ou seja, a reação elastância arterial sobre a elastância ventricular alterada, eu vou passar a ter um desacoplamento. Por exemplo, se eu tenho uma vasoconstrição exacerbada, como eu vou falar do caso, num estímulo doloroso inesperado. Pronto, aqui. Então, uma otimização clínica é 0,1 a 1 de otimização clínica.
Então, voltando ainda para acoplamento arterial, no paciente com ICC, o que acontece? Eu tenho uma diminuição da fração de ejeção, né, e uma diminuição da elastância ventricular, ou seja, há uma diminuição da elastância ventricular, o ventrículo fica mais complacente, certo? Eu não gosto de fazer essa, acabei fazendo, mas ele fica menos elástico. Então, há uma diminuição aqui da onda, ou seja, mais uma vez, eu vou repetir sempre, uma variação de volume, uma mesma variação de volume gera uma menor variação de pressão. E aí, o que é feito nesse paciente como tratamento? Desculpa, antes do tratamento, o que tem de resposta? Há um aumento do tônus simpático, tentando aumentar a elastância arterial. Que é o que acontece aqui? Vejam que, ao passo que a elastância ventricular diminuiu, eu tenho um aumento da elastância ventricular. Lembre-se, quando eu falo aumento, eu estou falando de uma função XY, certo? Então eu tenho um aumento da elastância arterial. E aí eu vou usar o vasodilatador para quê? Para diminuir a minha elastância arterial e melhorar o trabalho do ventrículo, trabalhando com menor expressão. Então, ou seja, vejam que eu caí daqui para cá a minha elastância ventricular, e para eu fazer com que o ventrículo diminua as pressões de trabalho dele, ou seja, melhorar a eficiência, eu diminuir a minha elastância arterial. Entenda que meu objetivo não é voltar para esse quadrozinho azul, não, mas é fazer com que o ventricular trabalhe com menores pressões, com volumes de ejeção adequado e débito cardíaco adequado. Esse aqui é um quadrozinho, só para citar, medidas não invasivas de acoplamento ventrículo arterial, que eles usam, inclusive, para ver o tipo de medicação que usam na insuficiência cardíaca, né? No paciente quente e úmido, frio e seco, frio e úmido. Eu não vou entrar muito em detalhe disso aqui no objetivo da aula, mas só para vocês entenderem que isso existe na prática, na cardiologia. E se a gente levar esses conceitos para anestesia, vai ajudar muito o nosso manejo. Bom, e aí, mano, para que tu tá falando de elastância arterial? Se eu tenho a resistência vascular sistêmica medida ali nos meus monitores de débito cardíaco quando eu associo a medida da pressão venosa central. Bom, não sei se vocês entendem bem isso, mas a medida da resistência vascular sistêmica é uma utilização da fórmula de Ohm pura e simples. Eu pego pressão arterial menos pressão arterial média menos a pressão venosa central média, certo? Isso é a minha variação de pressão. Pego o meu débito cardíaco e calculo a resistência vascular sistêmica. Só que ela considera, na medida dessa resistência vascular sistêmica, é considerado um fluxo contínuo e não pulsátil. Então isso muda a interpretação. Além disso, eu estou falando de maneira sistêmica, eu não sei como é que está cada órgão. E, como eu disse, então ela desconsidera a complacência e a impedância, né, que é o fenômeno de propagação e reflexão de onda. Então é uma medida que nos dá mais ou menos uma noção, mas que infelizmente não é tão adequada do ponto de vista fisiológico. Alteração e a anestesia, como todos sabemos aqui, né, que leva a uma alteração do tônus vascular, e um paciente que está euvolêmico pode passar a tornar-se responsivo a volume apenas por eu modificar a elastância arterial, né? Com o anestésico eu diminuo aqui a elastância arterial, né? Fazendo com que tenha às vezes uma redução do volume sistólico a depender da minha volemia pré-carga, aqui mantendo a elastância ventricular, já que ela é mais ou menos fixa. Bom, então, beleza, falei muito isso, falei do acoplamento e, como eu disse para vocês, a elastância ventricular é uma medida que é mais complicada hoje, atualmente a gente não tem de uma maneira fácil, então eu vou trabalhar com a elastância arterial. Então, pensando em hemodinâmica, eu tenho que otimizar a elastância arterial, ou seja, otimizar o tônus arterial. E aí um autor lá, final de 2000, acho que 2008, entre 2005 e 2010, ele sugeriu um conceito de elastância arterial dinâmica, e é isso que eu vou abordar agora. É uma medida funcional do tônus arterial. A ideia, veja, isso aqui tem que entender bem, é predizer não a resposta de aumento do débito cardíaco, mas sim a resposta de PA ao desafio hídrico. Como assim? Bom, eu tenho um delta PP alargado, 20. Esse paciente, se eu fizer volume, ele vai aumentar. O débito cardíaco ele vai aumentar. Assim, com um delta PP desse, ele tende a aumentar o débito cardíaco de maneira significativa. E a pressão? Bom, se o paciente tiver muito vasodilatado, a pressão pode não aumentar. Então, na realidade, a ideia da elastância arterial é a gente predizer se com aquele desafio hídrico, com aquele volume, vai ter um aumento de pressão. Que não adianta aumentar só o débito cardíaco, se eu não tiver uma pressão de perfusão adequada. Além disso,
Tem trabalho mostrando que a elastância arterial serve para orientar desmame de drogas vasoativas em UTI. Bom, então eu tenho um quadro de hipotensão. A ideia é que eu corrija o tônus arterial antes de fazer o fluido, né? Porque o objetivo da fluidoterapia não é aumentar só o débito cardíaco, mas pressão. Então, se eu faço o fluido com elastância arterial diminuída, certo? Eu vou ter um aumento do fluxo, mas possivelmente eu não vou ter um aumento da pressão. Aqui veja que a pressão sistólica aqui, a pressão sistólica aqui. E como é que eu calculo então? Lembrando mais uma vez o conceito de elastância, né? Pressão sobre volume. E aí aquele autor sugeriu que para eu ter uma variação dinâmica, eu teria que calcular essas variações de pressão e as variações de volume. E aí ele sugere a seguinte fórmula: ΔPP sobre VVS, né? Ou seja, variação da pressão de pulso sobre a variação de volume sistólico. Como assim, Jamila? É só entender. Olha, eu tenho o paciente que faz um volume sistólico. Esse volume sistólico gera qual a pressão de pulso? Então, se eu tenho uma variação maior de pressão de pulso com a variação menor de volume sistólico, eu tenho uma complacência arterial adequada. Então, serviria para essa elastância arterial dinâmica, serve para fazer uma avaliação do tônus arterial e da fluido responsividade com aumento de pressão. Serviria para diminuir a quantidade de volume, né? E um dado e conceito legal, dado bem interessante dessa razão, né? Dessa elastância é que, em teoria, as variações de volume pulmonar e de pressão intratorácica, elas influenciam de maneira semelhante tanto o ΔPP quanto o VVS. Então, há uma sugestão em que esse tipo de... essa razão, né, a elastância, pode ser usada em pacientes também com ventilação espontânea. E não somente os pacientes com ventilação mecânica, entregar ventilação, como é o caso da utilização do ΔPP e VVS. E aí esse autor sugere que uma elastância maior do que 1,6 e identificou aqueles pacientes que respondiam com aumento de pressão ao desafio hídrico. Ou seja, eu tenho uma elastância maior do que 1, se eu fizer volume... Primeiro, eu tenho um ΔPP alargado, um VVS alargado, e eu tenho uma elastância arterial maior do que 1, então se eu fizer volume, além de aumentar o débito cardíaco, eu vou aumentar também a pressão. E com uma sensibilidade e especificidade boas. Bom, então vou falar dois casos clínicos para a gente começar a terminar a aula, tá bom? Que um foi o real e o outro é um caso clínico corriqueiro. Esse aqui é um paciente de 88 anos, mais ou menos. Eu não vou citar muitos detalhes, porque essa anestesia faz tempo eu lembro de alguns detalhes, mas eu lembro que ficou bem claro para mim. Era um paciente com hipertenso, doença arterial coronária, tinha uma insuficiência cardíaca 30%, colesterectomia por vídeo. Programei para ele a monitorização padrão, pressão arterial invasiva e monitor bis. Como é uma cirurgia muito rápida, eu acabei não passando um medidor de débito cardíaco. Combinei com consegui fazer uma indução hemodinâmica estável, né, sem grandes variações de pressão, e fiz um relaxamento adequado, de maneira a possibilitar uma pressão intraperitoneal menor, certo? Combinei com o cirurgião insuflação lenta do pneu peritônio para acompanhar a hemodinâmica. Olha o que aconteceu com esse paciente. Foi a pressão sistólica, foi para 190. Na realidade, eu acabei testando o coração do paciente, porque ele, apesar de ter uma fração de ação de 30%, ele tem uma reserva boa, porque um paciente com fração muito baixa, de fração de ação muito baixa e com a pressão sistólica desse nível, ele poderia fazer uma congestão naquela hora mesmo. O que fazer? Primeiro vamos entender o que aconteceu. Lembra-se que a elastância ventricular ela permanece mais ou menos a mesma, se não houver nenhuma alteração aguda. Aí, no caso, podia ter uma isquemia, aí podia ter alguma outra, mas vamos considerar que não teve. Eu tive um aumento após a insuflação do pneu peritônio, que gera uma descarga simpática exacerbada e súbita. Eu tive um aumento da elastância arterial. Poderia ser também dor e tal, mas assim, no caso foi o pneu peritônio, associado diretamente. Então, o que é que eu tive? Eu tive um aumento da elastância arterial, certo? Fazendo com que o coração trabalhasse com maiores pressões. O que é que eu pedi para fazer? Desinsufla, solta o pneu peritônio. Vamos tentar mais uma vez, vou tentar organizar aqui o paciente e a gente tenta mais uma vez fazer por vídeo. Aí, preparei o Nipride, fiz o vasodilatador e comecei o pneu peritônio. Consegui diminuir a elastância arterial dinâmica e reacoplar a elastância arterial dinâmica
a elastância ventricular. Lembrem-se, só um detalhe aqui que não sei se ficou bem claro, vou voltar aqui alguns slides, que quando eu faço a elastância arteriodinâmica, eu estou falando de um componente do acoplamento, que é a elastância arterial, tá bom? Segundo caso, paciente de 93 anos, feminina, capacidade funcional, difícil avaliação, hipertenso, apenas hipertenso, fratura de colo fêmur. Eu trabalho muito com quadril, faço isso de rotina, conheço a equipe com quem trabalho, né? Então, para esse caso, eu não indiquei a pressão arterial invasiva de cara. Monitorização padrão. Fiz uma raquianestesia, como eu conheço bem o tempo cirúrgico dessa equipe. Fiz só 9 mg de buvacaina isobárica, mais fentanil, e acabei não colocando aqui também, não só a dose da buvacaina, que foi 9 mg, também o bloqueio femoral. E aí, após a raquianestesia, aconteceu isso. Há uma queda da elastância arterial, mantendo aqui a elastância ventricular, certo? Fazendo com que haja uma hipotensão. Isso associado a vasodilatação e redução da pré-carga também piora ainda mais essa hipotensão. E aí, nessa hora, isso não aconteceu, mas isso eu já vi vários relatos acontecer. Às vezes o anestesista se preocupa, se aperreia, como diz, e faz uma dose mais alta de vasopressor. E aí ele aumenta de uma maneira súbita a elastância arterial, fazendo com que o ventrículo trabalhe com pressões maiores, correndo risco de descompensação, congestão e etc. Então o ideal é que você faça a anestesia e em paciente suspeito você funcione a artéria para ter uma medida mais contínua, para você se antecipar e não ter que fazer uma dose tão alta de vasopressor. Então, terminando aqui, esse é o algoritmo que o autor sugere de avaliação hemodinâmica junto com a avaliação do tônus arterial. O paciente está hemodinamicamente estável? Se sim, não tem que fazer nada, é óbvio. Se não, o paciente tem um delta-PP, um VVS alargado, né, ele é responsivo a volume. Próxima avaliação, o paciente tem redução do tônus vascular? Vamos ver essa matriz aqui de 4 resultados. Então, se o paciente é responsivo a volume e tem redução do tônus vascular, você vai fazer vasopressor e volume. O ideal é que faça logo o vasopressor para otimizar e você ser capaz de resolver o problema do paciente com menor quantidade de volume. O paciente é responsivo ao volume, mas não tem redução do tônus arterial. Volume, ponto final. O paciente não é responsivo ao volume e tem uma diminuição do tônus arterial. Nesse caso, você vai fazer vasopressor para ver se aumenta a pressão. O paciente não é responsivo ao volume e não tem redução do tônus arterial. E aí você vai ter que fazer o inotrópico para ajustar aí, no caso, a elastância ventricular. Então era isso que eu tinha para falar. É um tema bem pesado, acho que tem que assistir algumas vezes a aula para poder enraizar esses temas de maneira adequada, para a gente levar ele para a prática.